Estamos de volta com o nosso vídeo semanal. Semana passada foi Dia das Mães. Eu fiz uma mensagem especial para vocês, mas infelizmente não deu certo. Ela sumiu. Eu enviei, quando foram abrir, ela tinha sumido. Então hoje eu vou fazer uma pequena mensagem para vocês, para não passar em branco, né? Apesar de que todos os dias é Dia de Mãe, né? E aí depois a gente continua o nosso assunto. Chama Coisas que Aprendi com você. Todos os pais deveriam saber que seus filhos estão olhando você e memorizando o que você faz, não o que você diz. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendê-lo na geladeira, e imediatamente eu tive vontade de fazer outro para você. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato de rua, e eu aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer meu bolo favorito. E eu aprendi que as coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida. Ouvi você fazendo uma oração e aprendi que existe um Deus com quem eu posso sempre falar e em quem eu posso sempre confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazendo comida e levando para uma amiga que estava doente. E eu aprendi que todos nós temos que ajudar a tomar conta um dos outros. Eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas e eu aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar quem nada tem. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu senti você me dando um beijo de boa noite e me senti amado e seguro. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você tomando conta da nossa casa e de todos nós. E eu aprendi que nós temos que cuidar com carinho daquilo que temos e das pessoas que gostamos. Eu vi como você cumpria com todas as suas responsabilidades, mesmo quando não estava se sentindo bem. E eu aprendi que tinha que ser responsável quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos. E aprendi que às vezes acontecem coisas que nos machucam, mas que não tem nenhum problema a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi quando eu aprendi a maior parte das lições da vida que eu precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando eu crescesse. Eu olhava para você e queria dizer obrigado por todas as coisas que eu vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando. Né? Eles olham o tempo inteiro, eles gostam de observar e imitar, né? Então, parabéns, mamães, pelo seu dia e vocês devem ter passado um dia muito gostoso ao lado dos seus pequenos e dos seus grandões, né? Então, nós vamos começar falando sobre disciplina, disciplina e limites, um assunto tão difícil, né? Disciplinar, né? Quando a gente fala em disciplinar, é uma coisa tão difícil. Só um minutinho que eu tô aqui meio perdida nas minhas anotações aqui. Quando a gente fala em disciplina, em disciplinar uma criança, disciplinar não é punir, né? É melhorar o seu comportamento.
porque só assim elas vão se tornar adultos, adultos psicologicamente estáveis, né? Quando a gente fala em disciplina, a gente tem que pensar em amor, em falar sempre com amor, né? Falar que, assim, repetir sempre. Às vezes fica até cansativo, mas é importante você dizer que o seu filho é importante, que você o ama. Deixar claro que o que você não aceita, o que você rejeita, é o ato daquilo que você não está aceitando. Não, de forma nenhuma, o filho, mas que ele entenda que é o que ele faz, que muitas vezes não é aprovado, né? Quando a gente fala em disciplinar, a gente também fala em ética. Nossos atos falam mais alto que nossas palavras, né? Fale sempre a verdade em amor, isso vai gerar confiança. E tenha compromisso, né? Cumpra sua palavra. Não cumprir promessas gera insegurança, desconfiança, descrédito e estimula a falta de compromisso do outro, claro. Não diga, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Tenha cuidado, não prometa o que não pode cumprir. Quer ver um exemplo? Se o filho xinga o outro irmão, aí você fala para ele assim: vou te deixar um ano sem celular ou sem ver TV. Isso é uma promessa que você nunca vai conseguir cumprir, né? Porque a consequência é inadequada para a ação, né? Então a gente tem que não prometer aquilo que não vai poder cumprir. A gente tem que, quando está disciplinando, a gente também tem que ter respeito, né? Respeito, né? A gente não ganha, a gente conquista, né? Então, nunca dê shows em público, não discipline seu filho na frente dos outros, não exponha seu filho ainda que ele faça isso. Fale com seu filho a sós, olhando sempre nos olhos, sem gritaria, sem ira. Para isso, você tem que ter bastante controle emocional. Apesar que, muitas vezes, eles fazem assim tão intensamente que às vezes a gente tem um descontrole, né? Mas as mesmas táticas para ensinar disciplina para uma criança de 2 anos não vai funcionar com uma de 10 anos, né? Aí a gente começa a falar também em castigo. Será que é válido a gente estar castigando, introduzindo o castigo na disciplina, né? Porque são coisas totalmente diferentes, né? Qualquer pessoa pode castigar, né? Só que o castigo, ele tem uma consequência emocional que você tem que pensar bastante, né? Porque o castigo, ele não é ele não vai educar, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai estimular o engano, algumas vezes estimula a violência, deixa a autoestima baixa. Então, você tem que pensar bem se você vai introduzir o castigo na sua disciplina, né? E uma das coisas que eu costumo falar também é que para disciplinar você tem que ter conhecimento, né? Conhecer você como pai, né? Conheça-te a ti mesmo e ao teu filho.
conhecer suas virtudes, seus defeitos, seus limites, seu temperamento, né? Valorizar o que é bom, saber reconhecer os seus erros, não passar uma ideia de perfeição, né? E o mais importante, saber pedir perdão. Porque muitas vezes, no momento que você está disciplinando, você pode errar. E pai pede perdão para o filho se errou? Pede, com certeza pede, né? Porque disciplinar não é punir, é melhorar o seu comportamento. Então a gente tem que sempre se lembrar disso, né? Existem muitas orientações a esse respeito, né? Então, assim, vamos separar um pouquinho por faixa etária, né? Quando a criança tem de 1 a 2 anos, quando você for disciplinar, você não vai explicar detalhes, né? Você não vai dialogar com a criança. Olha, você está sendo disciplinada, porque é isso, porque é aquilo, né? Você vai ter que ser mais objetiva, né? Falar não, explicar, sim, bem basicamente o porquê que aquilo não pode, né? Por exemplo, um bebezinho que está fazendo alguma coisa que você está vendo que ele vai ser machucado. Olha, você não faz isso porque senão vai acontecer isso com você. Então, é o mínimo que você pode falar, né? Porque eles estão em uma fase conhecida como estágio inicial da infância, né? Eles gostam de explorar o mundo nessa faixa etária, né? Então, você não deve deixar a criança sozinha nessa faixa etária, nem delegar uma coisa que ela não tem estrutura para isso, né? Então, a criança que é mais novinha, ela é totalmente dependente do adulto, né? Nunca deixá-la sozinha, estar sempre supervisionando para que não se machuque e nem machuque outros, né? Então, se você introduzir algum tipo de castigo na disciplina, né? Nessa faixa etária, você tem que pensar bastante que as crianças pequenas, elas são muito sensíveis, né? E tem muitos medos, principalmente o medo de abandono. Então, ter limites nesse castigo, né? Não gritar, pois elas não devem experimentar, né, a sensação de que se você gritar, ela pode sentir uma sensação de que ela não, que você não gosta dela, né? Que ela não é amada. Quando eu falei das explicações longas, né? É porque a linguagem das crianças ela ainda está em desenvolvimento, né? Então elas não têm muito condições de estar interpretando, né? E até de responder para você em relação a isso, né? Então o que a gente vamos chamar de dicas, né? Então assim, experimente falar claro um não, né? Não toque aí porque está quente, um exemplo, né? Redirecionar para a atenção da criança para um outro objeto, uma outra situação. E sempre ficar perto dela, né? Para garantir que se sinta amada e protegida e que possa sofrer qualquer outro dano, né? De 2 a 3 anos de idade, né? A criança ela começa a ganhar mais autonomia e autoafirmação e aprendem que há limites, né? Isso leva à frustração e às temidas birras, né? Não é fácil lidar com birra, né? Se ela fizer birra, né? Você
vai ter que ter uma postura para não alimentar esses comportamentos que vá deixar elas fazerem a tal birra todas as vezes que for que ela quiser, né? Então ela vai ter que perceber bem cedo que esse comportamento de birra, né, quando a criança se joga no chão, começa a chorar, se ela não tiver nenhum problema comportamental, né, nenhum problema até mental, né, se ela tiver um desenvolvimento normal, ela vai entender que aquele comportamento que ela está fazendo não é o adequado, né? Experimente você como mãe, né? Não perder o controle, porque as birras são apenas raiva, né? E um jeito de estar desafiando você, desafiando o adulto. Se acontecer, tirar a criança da situação, né? Acalmá-la, abraçando, para que ela consiga se recompor, tanto ela quanto você. Pergunte por que ela está se comportando assim, o que ela está sentindo, talvez esteja assustada, estressada ou até cansada. Explique a situação com calma e clareza, né? Na linguagem que ela entende, né? Em seguida, você deve sempre consolá-la, dando exemplo de bom comportamento, né? Aí a gente vai falar de disciplina dos 3 aos 5 anos de idade, né? A gente começa a falar exemplos, né? Por exemplo, quando ela vai brincar, terminou de brincar, vai guardar os brinquedos, né? Se sujou alguma coisa, você pode pedir para que ela ajude a limpar no começo, aí depois, mais tarde, que ela, se ela sujar, se ela bagunçar, se ela tirar do lugar, ela mesma pode ir ganhando autonomia para fazer. É lógico, porque ela não vai fazer como você, mas ela vai fazer do jeito dela e depois ela vai aprender a fazer direitinho, né? Elas já aprendem a reconhecer, principalmente as que vão para a escolinha, né? A realidade e as suas limitações, mas ainda precisam de ajuda para internalizar certas regras, né? E aprender a fazer mesmo, né? Então, nessa idade, você continua ainda não fazendo discursos, falando muito, né? Ameaçar a criança jamais, né? Se não houver consequências, né? Então experimente estabelecer aí já a partir dessa idade regras e aplicá-las, né? A criança já consegue entendê-las e a segui-las. Mostrar para ela o que é adequado, o que é que você espera dela, né? Se você adotar o castigo, né? Somente colocar se ela estiver realmente fora do controle, né? E o tempo desse castigo, né? Não pode ser muito excedente, né? Existem até orientações para que o tempo do castigo seja conforme a idade da criança, né? Por exemplo, se ela tem 5 anos, no máximo 5 minutos. Uma coisa bem assim, breve, né? Mostrando as consequências, né? Sempre desse mau comportamento, né? Sempre elogiando o bom comportamento, né? Porque eles também gostam de obter essa aprovação. Na próxima semana, nós vamos falar
Da criança, nós falamos da de 1 até 5 anos, aí depois a gente fala de 6 a 12 anos, em relação à disciplina e limites. Tudo bem? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus.